é onde Deus colocou o texto base para eu estar falando aqui esta noite. E o que eu quero falar aqui esta noite é sobre a igreja evangélica. Este é o tema da palavra que eu quero falar hoje aqui. E Deus me deu e ainda está me dando a mensagem para amanhã. Se Ele permitir, com a sua graça, eu falarei amanhã sobre a igreja dos sonhos de Deus. A igreja que Deus sonhou. Hoje é a igreja evangélica. Amém? Quem encontrou primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, mostre-me a Bíblia aberta agora. A Bíblia aberta. Olha que coisa linda. Esta é uma das imagens mais incríveis da igreja, quando a igreja está com a Bíblia aberta. Primeiro versículo. Vamos começar a leitura. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor. Existem algumas maravilhas do mundo, e é inclusive catalogado por alguma autoridade de registros, e existem as 7 maravilhas do mundo, que é conhecido de todos, e eu acho encantador e muito impressionante essas maravilhas. Entretanto, eu digo aos irmãos que a coisa mais maravilhosa do mundo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por algumas razões, eu digo isso, que a igreja é uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo. Dentre ela, envolvido os seus mistérios. Os mistérios de Deus, que está implícito na igreja. A igreja não é produto da cabeça de homens. A igreja também não é um projeto que deu certo de um grande projetista. A igreja também não é uma ideia para trazer um bem-estar e uma promessa de sucesso ao ser humano. A igreja, ela é projeto de Deus. E eu digo isso com muita contundência de que a igreja é projeto de Deus
E se eu tivesse aqui um adolescente da nossa igreja, ele diria assim, gritaria de uma forma muito forte: a igreja é projeto de Deus, pastor, e ponto final. Não tem que ficar discutindo essa questão. A igreja é projeto de Deus, e eis aí a razão porque a igreja nunca foi vencida, destruída e fraquejou na sua missão. O próprio Deus Filho disse que edificarei a sua igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Já tentaram fazer de tudo, e quando eu digo de tudo, em todas as instâncias e esferas, para destruir a igreja. Nos 4 primeiros séculos da igreja, nós vemos pela história, e um dos grandes historiadores dos 4 primeiros séculos da igreja, Eusébio de Cesareia, narra algumas situações, alguns eventos que realizaram para destruir a igreja, queimando pastores, líderes, crentes, cristãos, convertidos, fogueiras em praça pública, colocando sobre uma trave e acendendo fogo nos pés. Jogaram nas covas, jogaram em fornalhas, jogaram no meio das bestas feras, leões, ursos. Homens tentaram executaram alguns cristãos no intuito de destruir, acabar, liquidar, exterminar o povo da terra que se dizia crentes em Jesus. Os 4 primeiros séculos da igreja foi marcado por martírios. Foi marcado por coisas terríveis, horrendas, de homens malignos, que o próprio apóstolo Paulo chama-os de inimigos da cruz. Fizeram de tudo para acabar com a igreja nos primeiros séculos. E depois dos séculos vindouros também continuaram com engenhos, com problemas, com situações adversas para acabar com a igreja. E não terminou aqui, ou não terminou lá atrás, esta vontade, esse desejo, esse projeto, este plano para acabar com a igreja. Até hoje tentam ainda liquidar com a igreja. Eles tentam calar a voz da igreja, eles tentam amordaçar a igreja, eles tentam aniquilar, bloquear, eles tentam de tudo para fazer a igreja desaparecer e não conseguem. Aí eles tentam fazer a igreja parar. Quem são esses que tentam fazer? São aqueles que são encarregados de colocar em execução um plano que é elaborado nas profundezas do inferno. O diabo, os seus servos, os seus demônios, os seus súditos estão por aí colocando na cabeça do ser humano que se conseguir parar ou destruir a igreja, eles vão lograr êxito. Mas eu queria dizer que o projeto chamado igreja não vem da cabeça de homens e nem de qualquer outro lugar deste planeta, não. Vem do coração de Deus, é um projeto de Deus, é um projeto de Jesus, foi fundado em Jesus, foi edificado em Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o dono da igreja, Jesus é o que sustenta a igreja, Jesus é o que preserva a igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Se você pode, levanta a tua mão direita, dá a melhor glória que você pode dar ao dono. Ainda nesse preâmbulo, eu gostaria de refletir, trazer à sua mente que eles não conseguiram destruir a igreja. Tentaram, fizeram de tudo. Usaram de todas as forças, usaram de todos os meios, usaram de todas as formas. Eles não conseguiram. Isso não é porque a igreja em si é forte, é por causa daquele que está no meio da igreja.
é por causa daquele que está com a igreja, é por causa daquele que peleja pela igreja, é por causa daquele que tem um compromisso com a igreja, é por causa daquele que zela, que cuida, que vela pela igreja, é por causa daquele que prometeu estar todos os dias com a igreja. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quem é esse que prometeu? Quem é esse que fez tal promessa? Senão aquele que testifica que está vivo e vive para sempre. Uma das marcas características e inefável, vislumbrante daquele que fez tal promessa, simplesmente é que ele não dorme. Eis que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Oh glória! Nem um milésimo do segundo. Aqueles que trabalham na oferição de tempos e medidas sabem o que significa um milésimo do segundo. Um piscar de olhos significa 4 milésimos do segundo aproximadamente. Imagine um milésimo. A Bíblia Sagrada nos afirma categoricamente que o dono da igreja não dorme nem tosqueneja. Ele está 24 horas por dia cuidando da igreja. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deixa eu te falar uma outra grande verdade. Você sabe por que não destruíram a igreja até agora? Porque tem uma promessa: que esta igreja será arrebatada. Se tem essa promessa, meu irmão e minha irmã, então fique tranquila, fique tranquilo. A igreja não vai ser destruída, porque a igreja vai ser arrebatada. Se for destruída, não tem igreja para arrebatar. Então ele mesmo preserva a igreja. Enquanto um se desvia aqui, 10 se convertem lá. Eu não quero usar aqui o jargão de muitos pregadores triunfalistas, mas agora me vem à mente aqui. Você precisa entender e compreender isso daqui melhor. Enquanto um se desvia aqui, 10 se converte ali. Oh, glória. E assim vai. Enquanto tentam matar um aqui, 10 se levantam ali para dizer: Jesus Cristo é Senhor. Oh, glória. Levanta a sua mão direita aos céus e brade ali agora: Jesus é Senhor. Oh, glória. E se Ele é Senhor, esta palavra, este verbete no grego, no hebraico também é indicada a mesma definição. Senhor é Curios. Curios significa dono de tudo. E nós costumeiramente, mas muito conscientes, dizemos, quando se dirigimos ao Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor. Por isso eu estou dizendo o quê? Ele é o meu dono. Então eu tenho um dono. E esse dono é o que cuida da igreja, que zela da igreja, que está no meio da igreja. E não tem nada que o faça ser vencido. Ele tem todo o poder. Os 3 ou 4 principais atributos dele: onisciente, conhece todas as coisas, o que está na luz e o que está no oculto, nas trevas. Ele conhece tudo. E ninguém precisa dar a ele conselhos, e nem opiniões, e nem lhe ensinar qualquer coisa. Ele conhece tudo. Segundo, ele é onipresente. Ele está nesse exato momento aqui em Ji-Paraná, falando com a sua igreja. E nesse exato momento, onde a minha esposa está lá no interior do
Você está sentadinho me ouvindo atentamente, aí Ele está falando e agindo no teu coração agora. Mas no mesmo momento Ele está também no coração do irmão que está à direita, à esquerda, atrás, à frente, que está um pouco mais distante. Ele está em todos os lugares, no mesmo momento. Coloque isso na tua alma, resgate essa verdade. Só Ele é onipresente. Glória. Mas aí tem um terceiro atributo que somente o dono da igreja tem. Qual é? Eu já falei de onisciente, conhece todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares. E o terceiro é onipotente. Um outro dia eu fui tentar cavar, garimpar um pouco mais profundo essa palavra, onipotência. E eu cheguei à conclusão: é aquele que é a fonte de todo poder. Todo poder é dele, por ele e emana dele. Glória a Deus. E ele tem poder nos céus, Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. na terra Glória a Deus, e embaixo da terra. glória a Deus. Aleluia. Ele tem todo o poder. É por isso que ele é todo poderoso. Todas as forças que há nessa terra, todas as forças que há neste universo, seja do céu atmosférico, no celestial, aonde estão, todos os planetas, galáxias, etc., não tem força que consiga deter o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Estou tendo um sentimento espiritual aqui agora, que alguém precisa ouvir isto. O teu Salvador tem todo o poder. Aleluia. Eu vou repetir isso em alto e bom som para você gravar na tua alma. O teu Salvador, o Senhor da igreja, tem todo o poder. Por que ficar com medo? Porque também, sendo que aquele que te guarda é aquele que nunca perdeu batalha, sendo que aquele que te sustenta é aquele que nunca fraquejou, sendo que aquele que te guia nunca perdeu um combate. Queira Satanás dos demônios ou não, o teu Salvador tem todo o poder. Só quem crê, diga alguma coisa comigo. Não sei se eu posso aqui, pastor Zé, eu posso, eu vou pegar na sua. Pega na mão desse homem que está do seu lado e diga para ele: o teu Salvador tem todo o poder. Se ele ficou meio desconfiado, brada mais aí no ouvido dele e diga: o teu Salvador tem todo o poder. Você está entendendo por que a igreja nunca vai se dissolver, ser destruída? Não vai, meu irmão. Vai não. Primariamente o nosso defensor é Cristo. Ah, se não fosse Cristo conosco, meu irmão. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Ah, se não fosse o Senhor que estivera do nosso lado. Pode ser um poliglota, erudito, pode ser um homem com as suas habilidades, capacitação, certificações e graduações. Ai de nós, mas Jesus está conosco. Jesus está comigo, Jesus está com você. Jesus está com você, Jesus está comigo. Jesus está comigo, Jesus está com você. Jesus está comigo, Jesus está com você. Oh glória, Jesus está com a sua igreja. Oh glória. A igreja nunca vai ser destruída. Agora, o que é que torna uma igreja evangélica? A
Em Atos dos Apóstolos, nós vemos algumas vezes a igreja ser chamada de igreja. O que é que torna esta igreja uma igreja evangélica? Esse texto que nós lemos, Paulo, o grande apóstolo, que para mim é o maior doutrinador da igreja, ele coloca aqui algumas razões nas entrelinhas dos seus escritos, o porquê que a igreja é uma igreja evangélica. E eu gostaria aqui de destacar 3 pilares da igreja evangélica, pelo menos 3. Poderia dizer que é um tripé. 3 pilares de uma igreja evangélica. Primeiro, uma igreja só é evangélica se tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Se não tiver Jesus Cristo como centro das suas atenções, ações, não é igreja evangélica. Uma igreja só é uma igreja evangélica porque tem Jesus no centro de tudo. Quero ver só uma coisa, você veio aqui por causa de quem? Brada aí com a sua voz, você veio aqui por causa de quem? Eu não ouvi, você veio por causa de quem? Eu não ouvi, você veio por causa de quem? Para minha esposa ouvir que é para morar. Jesus. É Jesus que é este elo perfeito entre os seus membros. Se não for Jesus, a igreja deixa de ser evangélica, porque o evangelho tem Jesus como centro. Eita, isso aqui é maravilhoso demais. Tem muita gente que vem à igreja ou vai à igreja por outras coisas, menos por causa de Jesus. Estas pessoas deixam a igreja facilmente, porque não vão por causa de Jesus. Porque quando a pessoa vai na igreja por causa de Jesus, essa pessoa está enraizada, está enxertada na oliveira verdadeira, está enraizada, edificada, e nada move ela do seu lugar, porque ela está por causa de Jesus. Jesus é o centro, é o primeiro pilar. Segundo pilar de uma igreja evangélica é por causa do evangelho propriamente dito. Como assim? Escute isso daqui. O Novo Testamento, sumariamente, é dividido em 2 partes. Primeiro, a pessoa de Jesus, primeiro pilar de uma igreja evangélica. Segunda parte, os ensinos de Jesus, que é o seu evangelho. Uma coisa não pode viver sem a outra. Seria semelhante a uma aeronave com 2 asas. Se faltar uma, a aeronave cai. Precisa das 2, da pessoa de Jesus e dos seus ensinamentos. É claro que tem muitas pessoas que só querem os ensinamentos de Jesus, mas não quer o próprio Jesus. Mas esquece que na pessoa de Jesus só existe salvação se tiver nele. Isto é, Jesus disse assim, ó, eu sou. Está falando da primeira pessoa do singular, está falando do ser. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode ter os ensinamentos de Jesus e pode ser bem sucedido nessa terra, mas eu quero lhe dizer, você não vai estar no caminho, na verdade e na vida, que é só a pessoa de Jesus que lhe transmite.
Então você tem que abraçar Jesus, para que os seus ensinamentos tenham efeito na sua vida. Aleluia. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Mas tem pessoas que só querem o ensinamento de Jesus, e nos seus ensinamentos tem bênção. Daqui surge a expressão: tem pessoas que só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Nós só somos uma igreja evangélica porque temos Jesus e temos o seu evangelho. O seu evangelho é mensagem de boas novas. Aleluia. Mensagem de boas novas para o pecador, para o enfermo, para o desesperado, para o perdido, para o oprimido. Jesus tem uma mensagem de boas novas. Tem salvação, tem cura, oh glória, tem libertação, tem restauração, tem transformação, tem justificação, tem regeneração, tem, oh glória, glorificação, tem alegria, tem paz, tem vida, tem felicidade, tem propósito, tem esperança, tem visão, tem revelação e tem coisas boas. Segundo pilar de uma igreja evangélica, o evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja só é evangélica porque prega o que Jesus nos ensinou. Se esta igreja, sendo evangélica, não pregar o que Jesus nos ensinou, estamos marcados para o fracasso. Mas como nós pregamos o que Jesus ensinou, essa igreja é evangélica. Nós vivemos, seguimos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Terceiro pilar de uma igreja evangélica: sinais e maravilhas no meio do povo. Eu vou repetir: sinais e maravilhas no meio do povo. Uma ocasião, meu pai chegou para mim e falou assim: eu estava naquele momento de juventude, entre adolescência e jovem. Meu pai chegou para mim e disse: meu filho, eu estou vendo que você está aí nos dilema. Você quer saber qual é a igreja que temos Jesus no meio dela? Você quer saber se uma igreja tem Jesus no meio dela? Perceba se tem três coisas. Eu fiquei atentamente ouvindo o papai. Aí meu pai olhou e disse: meu filho, primeiro veja se tem salvação do pecador pelo poder do evangelho. Se tiver salvação, esta igreja é evangélica. Jesus está no meio dela. Eu já sei a resposta, mas deixa eu só me certificar um pouco mais. Quantos salvos temos aqui em Ji-Paraná? Deixa eu perguntar mais uma vez e responda com alegria da salvação. Quantos salvos temos aqui em Ji-Paraná? Segunda coisa, papai olhou para mim e disse: segunda coisa para você saber se tem Jesus no meio da igreja, meu filho, veja se Jesus está batizando com o Espírito Santo e com fogo. Eu também já sei a resposta, mas só vou perguntar para me certificar um pouco mais. Quantos batizados do Espírito Santo temos aqui? Vou perguntar mais uma vez, agora com mais entusiasmo. Quantos batizados com o Espírito Santo nós temos aqui? Salvação, batismo com o Espírito Santo. E aí papai olhou e disse: meu filho, tem uma terceira coisa. Quer saber se Jesus está no meio de uma igreja evangélica? Veja se tem curas divinas.
Se tiver cura divina, Jesus está no meio desta igreja. Estava num culto de quarta-feira, aonde eu estava pastoreando até recentemente. 13 anos eu pastoreei esta congregação. E aí de repente eu estava no culto, e aí Deus se moveu de uma forma diferente. E eu disse: Deus está curando aqui esta noite. Esta semana alguém vai ter um sinal de que foi curado aqui esta noite. Terminou o culto, fomos embora. Domingo à noite, cheguei na igreja. Veio uma irmã com um papelzinho dizendo: pastor, eu gostaria de dar um testemunho. E como tive sempre essa preocupação, chamei ela com a minha esposa e perguntei: irmã, qual é o testemunho? Ela disse: pastor, o meu testemunho é que eu estava aqui quarta-feira aflita, desesperada, porque eu estava com um exame dentro da minha bolsa e o médico diagnosticou-me com câncer de mama. E eu fiquei desesperado, veio um desespero, não falei para ninguém, a não ser para minha esposa, para minha família. Pastor, e de repente eu chego no culto pedindo a misericórdia de Deus, e o Senhor disse-me assim que Deus estava curando alguém ali naquela noite. E eu peguei aquela palavra. Na sexta-feira da semana que passou, pastor, era o meu último exame. Voltei ao médico, coloquei sobre a mesa dele todos os meus exames, e ele veio com o último, e o último estava lá. Ele estava atordoado, atônito, perplexo, e me perguntou: mas você foi fazer cirurgia sem terminar com os seus exames? Ela olhou e disse: não, doutor, eu não fiz nenhuma cirurgia, mas aqui nesse último exame está marcado que você fez uma cirurgia, porque você tem uma cicatriz. Como diz o menino lá na igreja: eu preciso desenhar. Diga para quem está ao teu lado aí: Jesus cura. Diga para o outro crente: Jesus cura sim. Você quer ver? Eu também já sei da resposta, só vou perguntar por perguntar. Quantos aqui já receberam alguma cura de Deus em qualquer área? Deixa eu ver. Segura a mão lá em cima, segura. Momento de gratidão ao Senhor que faz. É o Senhor que curou. Ofereça a tua gratidão agora, vai. Agora, agradeça ao Senhor pela cura divina. E nesse momento Ele também está curando outros aqui. Receba a cura agora. Receba a cura divina agora. O médico dos médicos está aqui para curar. Aí papai olhou para mim e disse assim: meu filho, você quer saber se uma igreja é evangélica? Perceba no meio desta igreja se eles têm amor uns pelos outros. Fecha. Hoje, falar de amor no seio da igreja está um tanto difícil. Aleluia, Deus. Mas a igreja continua sendo igreja evangélica, porque tem Jesus, prega o seu evangelho. Aleluia. E Jesus está no meio dela, agindo e se manifestando, trazendo curas divinas. Agora é preciso nós resgatar alguns valores que parece que foram se perdendo no tempo. O amor entre os irmãos, se preocupar com os irmãos, amar os irmãos. Uma igreja só vai ser evangélica se viver este amor. Aonde estiver o amor, sabei
que ali são os meus discípulos, disse Jesus. Amor pelas almas perdidas, amor por aqueles que tropeçaram, amor por aqueles que caíram, amor por aqueles que passam necessidades, amor por aqueles que passam por lutas, provas e tribulações, amor pelo pastor, amor pelo ministério, amor pela membresia, amor entre os irmãos, e isso vai gerar dentro de nós aquilo que nós chamamos de entusiasmo espiritual, e Deus vai se manifestar como sempre se manifestou. Onde tem um crente cheio do amor de Deus aqui? Deixa eu ver. Então vamos lá. Escolha um irmão aí e fala para ele alguma palavra baseada no amor de Deus para ele. Diga para ele: eu te amo em Cristo Jesus, eu quero te ver bem, eu quero ver Deus te dando vitória. Você vai vencer, você vai triunfar, nós vamos chegar no céu. Conta comigo, nós estamos juntos e Deus está conosco. Eu preciso entender que uma igreja que tem Jesus no centro como pilar principal, que tem os seus ensinamentos e tem os seus sinais no meio dela, essa igreja nunca vai deixar de ser uma igreja evangélica. Agora deixa eu te falar, meu irmão, entra um pecador aqui, uma pessoa que não conhece Jesus ainda, pode ter a melhor organização, mas se não tiver Jesus, o pecador pode sair pior do que entrou. Mas se tiver Jesus, acontece o que já está acontecendo. Ele já está trabalhando em corações. Aleluia. Daqui um pouquinho se converte a Jesus, e a igreja segue caminhando e avançando pujantemente, crescendo para a glória do Senhor. E eu estava em oração pedindo: Deus, são 58 anos da igreja em uma das cidades mais lindas do estado de Rondônia. É a primeira vez que eu vou lá. São 58 anos de igreja, Assembleia de Deus em Ji-Paraná. O que é que eu vou falar? Deus me deu essa palavra e me diz: meu filho, diga para minha igreja que este é um tempo que eu vou virar a chave. Glória a Deus. E vou começar a manifestar a minha presença de forma mais poderosa. Posso enfatizar mais uma vez? Diga para os meus filhos que esse é um tempo que eu estou virando a chave. E eu vou me manifestarei a minha presença com mais poder no meio da minha igreja. Pastor Sadraque, uma página é virada e outro capítulo desta igreja começa a ser escrito, e os céus me autorizam a dizer que o Senhor Jesus Cristo vai se manifestar com poder, trazendo sinais de maravilha. Só quem acredita, quem crê, quem recebe essa palavra, dá um sinal do céu aí, por favor. Tem crente, eu ouvi o pastor falando que 49 anos está aqui, pastor. Então o senhor já viu coisas aqui extraordinárias. Digo, manifestações de Deus. Manifestações de Deus. De repente tem algum irmão que esteja me ouvindo, que esteja aqui esse tempo todo, ou mais ou menos, ou aproximado, que já viu Deus fazer coisas extraordinárias. Mas o Espírito Santo de Deus está me dizendo e falando à igreja: está vindo um tempo de coisas novas.
Está vindo um tempo de acontecimentos novos. Parece que eu vejo alguém acendendo uma fogueira, e as labaredas dessa fogueira indo muito alto pelos céus de meu Deus, e pessoas de longe vendo aquele clarão e começa a perguntar o que é aquilo, e alguém vai dar a mensagem em Ji-Paraná que o fogo de Deus está aceso. Oh glória! É uma igreja evangélica. Se é uma igreja evangélica, tem poder de Deus e poder de dínamo, e dínamo é produto que se fabrica explosão atômica. Vai ter tanto poder de Deus aqui que vai acontecer, vai causar uma explosão no mundo espiritual que vai refletir na sociedade. Oh glória! Eu estou sentindo algo de Deus aqui. Pega a mão aqui na tua lado. Vai passar algo aí de Deus sobre vocês agora. Pega a mão desse crente aí de Deus. Eu creio nisso. Viveremos uma explosão de milagres, de poder, de unção, de graça, de maravilhas. Só quem crê, abre a boca e começa a falar com Deus agora. Fala em línguas estranhas. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba poder. Receba graça. Eu sou muito consciente do que eu faço. Aí eu fui cumprimentando alguns poucos, aqueles tantos que estavam ali. Peguei na mão de uma irmã. Falei para ela: irmã, vou orar pela senhora. Ela já lagrimejou os olhos e começou a dizer glória a Deus, aleluia. E eu apertei a mão dela e disse: irmã, me fale uma coisa. Eu vou orar, mas fale para mim, por que a senhora quer que eu ore? Ela olhou: ai pastor, o senhor falou hoje sobre o poder sobrenatural de Deus. Eu sei que é impossível, mas já que o senhor pregou, eu queria que Deus salvasse o meu marido. Eu falei: a senhora quer que Deus salve? Não, pastor, ele é muito difícil, pastor, acho que nem Deus dá conta daquilo. Isso não pega o púlpito. E aí eu apertei mais a mão dela, mais firme. E aí eu olhei para ela e falei: a senhora crê na salvação do seu esposo? Ela: pastor, eu estou na igreja desde criança. Eu não creio, porque eu fui lá no mundo, casei, desviado dos caminhos do Senhor, e conheço esse homem. Sei que ele não vai ser crente, mas como o Senhor, que é o meu pastor, pregou, Aí eu olhei firme nos olhos dela e falei: olha aqui para mim, irmã. Deus vai salvar o seu marido, e ele vai ser 10 vezes mais crente que a senhora. Se a senhora for pouco crente, ele vai ser pouco crente. Mas se a senhora for muito crente, ele vai ser muito crente. A irmã olhou para mim: pastor, então olha que hoje eu quero me converter também. Terminei, aí eu
esposa, ela que tem a agenda do pastor Ney, ela que controla todos os tempos e etc. Ela que manda. Ela que manda. Ela, eu estar aqui, posso ir, e abençoou, Pai. Chamei ela e falei, meu amor, chama aquela irmã lá, por gentileza, pega o endereço dela e coloca ela na lista de visitação, que eu quero conhecer ela, a casa dela e esse homem que ela tem. Minha esposa chamou ela e eu de longe observando. Irmão, o pastor pediu para pegar o seu endereço, o telefone, que ele quer lhe visitar. Misericórdia, irmã Simone, pelo amor de Deus, não faça isso. O pastor não conhece meu marido. É um militar da reserva que trabalhou na ditadura militar, que tinha um sangue muito frio. Quem é militar aqui já sabe o que eu estou falando. O tipo de pessoa que homens que não se cuidaram naquela época se transformaram. De Brasília, Fernando Noronha, aeronaves, acima do mar, diante do oceano. Sabe do que eu estou falando? Um homem preparado para matar sangue frio. E de repente eu não sabia disso. E às vezes a gente quer dar um de ousado, corajoso, não é? E a irmã falou assim, pastor, irmã, fala para o pastor que quando der eu passo. Quando ela falou isso, eu fui ao encalço dela e disse, irmã, a senhora não entendeu, eu quero o seu endereço. Não estou perguntando se a senhora vai, eu quero o seu endereço. A senhora é membro aqui na nossa congregação? Sim, pastor, quanto tempo? Faz tanto tempo. Então eu quero o seu endereço, que eu quero cuidar da senhora, da sua casa, do seu esposo. Mas pastor, pelo amor de Deus, pastor, não, irmã, não vai ser amanhã nem depois da manhã, não sei o tempo de Deus. A nossa passa o endereço, nós vamos começar a orar. Ah, se é assim, tudo bem. E passou para mim, Simone. Enquanto ela estava passando, ela falou as características da rua e a casa que ela morava. E eu ouvi. Passou o tempo. Domingo à tarde, saí da escola dominical, fui almoçar. Depois do almoço, peguei a minha esposa, começamos a fazer as visitas naquele dia. Passamos 2 visitas, na terceira visita eu parei o carro numa esquina. O que é esquina aqui, pastor? É o mesmo lado. Parei o carro para a irmã Simone pegar a terceira visita, a relação, o endereço. Eu levantei minha cabeça e olhei assim na esquina, avistei uma moradia. Falei, meu amor, a irmã falou das características da que ela morava. Qual que é o nome da rua? Não é essa casa? Está parecendo que essa casa, pelo que ela descreveu. A irmã Simone, lá, pegou, puxou, rua tal, número tal. Eu olhei uma plaquinha de identificação no posto. É a rua aqui, meu amor. Qual que é o número mesmo? Número tal. Olhei na parede do lado do portão, um número parado na frente. Eu falei, meu amor, cancela essa visita agora. Agora é a visita aqui. Era por volta de umas 3h30, 4 horas da tarde. Verão, quente. Eu falei, liga para a mãe, fala para ela que nós estamos aqui na frente da casa dela. A irmã Simone é muito cuidadosa. Ela falou, meu amor, você sabe o tipo de lar que ela tem. Ela pediu encarecidamente, liga para ela, meu amor. Ligou. Irmã, o pastor veio me visitar. O telefone estava no Viva Voz. Eu ouvi ela gritar, pelo amor de Deus, irmã Simone, o homem está aqui e está nervoso. Vem a outra hora falando, meu pastor, que ele não é louco de entrar aqui. Aí eu peguei o telefone, falei, irmã, eu já estou aqui no seu portão e não volto mais. Eu vou ficar esperando a senhora vir abrir esse portão. Pastor, pelo amor de Deus. Aí eu ouvi no fundo da voz dela alguém dizendo, quem está ali, mulher? Aí eu confesso para você que eu fiquei assim,
pastor que está aqui veio me visitar. Posso permitir ele entrar? Aí eu ouvi ele falar, e eu com isso, já que esse homem está aí, não faça descaso, receba. Aí o pastor, ele permitiu, eu vou abrir o portão, o senhor me aguarda 5 minutinhos, que eu nem pronta não estava. Ai, que vergonha, pastor. Aí de repente ele falou, e eu ouvi, o telefone está na minha voz. Deixa que eu vou atender esse homem. Inimigo capital de crente, não suportava crente e não permitia nem falar o nome de Bíblia dentro da casa dele. Eu falei, ai, pastor, a irmã Simone me dá um beliscão aqui na costela. Meu amor, para com isso, não faça isso. Hoje é essa visita, daqui nós vamos direto para a igreja. Aí de repente ele está indo aí receber o senhor, pastor. É um paredão, acho que uns 5 metros de altura, um portão de 1 metro, ou 2 e pouquinho, de latão, de ferro. Aí eu levantei, saí do carro, falei, meu amor, você fica aí dentro, eu vou receber. Desci do carro, fiquei de pé assim. Eu não sabia, não conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Aí de repente eu vejo que faz barulho no portão. E de repente abre aquele portão. E ele olha para mim, eu olho para ele só de calção, sem camisa. Um homem de uma estatura de mais ou menos 1,45 m, não mais que isso. Irmão, eu vou confessar o meu pecado aqui para vocês. Estou confessando. Eu fiz assim, ó, do pé à cabeça, e pensei, é isso que é bravo? Mas o medo ainda estava aqui. De repente ele olhou assim para mim, ó. Chup. Ficou olhando. Para minha surpresa desagradabilíssima, eu estendi a mão. Ele ficou olhando a minha mão e disse, o senhor que é pastor? Eu sou pastor da sua esposa. E vim aqui com a minha esposa orar e abençoar ela e conhecer o esposo que ela elogia tanto lá na nossa igreja. Aí você vai falar para mim, o senhor mentiu não, estava profetizando. Claro. Você vê o que está à sua vista. Nós andamos pela fé. Eu já estava vendo um homem crente, cheio do Espírito Santo, e a sua esposa alegre, cheia de Deus. Não pegou da minha mão e logo olhou do lado e disse, mas cadê a sua senhora? Eu falei, está no carro. Então por favor, convide-a para entrar na minha casa. Meu amor, aí ela já abriu um sorriso, veio, temerosa, olhou para ele. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Seja bem-vindo no meu lar. Entrei. É um sobrado. Ele disse, por favor, aqui não é lugar para receber o senhor. Vamos subir na sala de estar. Subi as escadarias. E aí eu olhei para ele. O senhor já tinha perguntado o nome. Ele disse, eu posso fazer uma oração? Ele olhou, como que é? Falar com Deus, pedir a bênção e a presença dele aqui. Eu posso? Ele, mas o senhor me dá 2 minutinhos, que eu acho que essa roupa não está apropriada, né? Ele entrou no quarto assim, ficou 2 minutinhos e já saiu. Camisa, de calça, cabelinho penteadinho, e olhou e disse, agora o senhor pode fazer a sua prece. E aí eu fui orar o quê?
Tem hora que a oração não vem, você não consegue conjugar o verbo da oração. E eu comecei a falar: Deus, oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Em espírito, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, me ajuda, pelo amor do teu nome, Senhor. O que eu vim fazer? Não estava na nossa programação. O homem está ali, e agora? Eu não posso passar vergonha, eu não posso sair daqui frustrado. Senhor, a tua serva está aí chorando, e ela estava com uma toalhinha de rosto aqui, ó, chorando, e eu não sei o que estava acontecendo. Quando eu estava orando, Deus falou comigo: abra a Bíblia, meu filho. E eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia em Isaías, foi lindo aquele momento. De repente eu abri a Bíblia em Isaías 63. E Deus falou comigo assim: meu filho, este texto que você vai ler foi escrito sobre 53. Isaías 53. Eu falei: glória a Deus. Já fiquei mais consolado. E aí de repente terminou a oração, ele disse: senhor, por favor, se assente. Aí novamente ele olhou, arrumou o óculos dele e disse: antes do senhor falar, eu posso falar uma coisa? O senhor não me conhece. Eu estou com os meus mais de 68 anos e eu já estou no fim da minha vida, já vivi muita coisa, mas permita eu abrir meu coração para o senhor. E começou a chorar. Eu nunca recebi uma visita tão ilustre como eu estou recebendo essa noite. O senhor seja bem-vindo. O senhor fique à vontade para o senhor fazer o que o senhor quiser dentro da minha casa. Deus está falando com pessoas aqui. Chegou um novo tempo. Alguém disse que não iria dar certo, que não ia dar em nada. Deus vai provar que só a Ele pertence o poder, e tudo está nas mãos dele. Oh glória. Aí de repente eu falei algumas coisas ali para a irmã, que estava chorando, os olhos já. E ele queria perguntar, mas não perguntava. E aí de repente eu olhei para ele e disse: meu querido, eu posso ler um texto das Escrituras, palavra de Deus? Ele: sim, por favor. E eu sentado no sofá. Aí eu sentei na ponta do sofá, e de repente eu percebi que ele estava muito interessado, e o Espírito Santo de Deus tomou os meus lábios. Glória a Deus, aleluia. E disse: isto que será lido foi escrito para o Senhor. Aleluia, glória. Escuta atentamente. Aí ele me interrompeu e disse: para mim, eu não valho nada, eu não sou ninguém. Eu tenho a minha casa no litoral, comprei um barco, por algumas vezes entrei nesse barco sozinho e fui em alto mar e tentei me jogar para os grandes peixes me devorar, porque para mim nem a morte basta, de tão ruim que eu estou, de tão ruim que eu sou. O senhor pode ler, por favor, mas não é para mim. Eu falei: então deixa eu ler. Sentado. Quando estava sentadinho, de repente ele afastou ou trouxe a banqueta que ele estava sentado, a cadeira que ele estava sentado, mais perto de mim. E quando ele veio mais perto, eu coloquei nos olhos dele Isaías 53. E eu comecei a ler. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Oh, aleluia. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens,
homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam os rostos, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos pecados e levou as nossas enfermidades sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De repente Ele falou: para. Não, isso daí não é para mim. Aí eu olhei para ele: meu querido, se o Senhor fosse o único homem nessa terra e não existisse mais ninguém, Jesus teria descido do céu, foi para a cruz só para te salvar. Eu continuei a leitura sentado. De repente, quando eu continuei a leitura sentado, todos nós andávamos desgarrados, quando, para minha surpresa, Ele se joga nos meus pés e brava: o que eu preciso fazer para receber este homem como meu alívio, meu salvador? O que eu preciso fazer? Pega na mão que está do lado, pega na mão. Fala para ele. Está vindo uma onda de salvação para Ji-Paraná. Pessoas que nós jamais imaginávamos vão se converter a Cristo aqui. Serão assembleias